Brasil News está de volta e agora, ao menos, com o que parece ser uma boa notícia, finalmente, né? Nesta segunda-feira, uma farmacêutica que faz estudos sobre o tratamento do Alzheimer mostrou pesquisas iniciais que apresentam uma espécie de droga experimental. Eles mostraram a eficácia no retardamento da progressão da doença para quem está com o estágio inicial. Vamos acompanhar com atenção essa matéria. A droga experimental donanemab foi descoberta pela farmacêutica Eli Lilly. Os estudos feitos mostram que houve um retardamento na progressão do Alzheimer em 60% para pacientes nos estágios iniciais da doença, de acordo com os dados dos testes que foram apresentados. As pesquisas também apontam que para esses pacientes, a droga retardou o declínio cognitivo em quase o dobro da taxa relatada pela empresa farmacêutica. A análise ainda mostrou que os resultados foram menos robustos para pacientes mais velhos, em estágio avançado, bem como para aqueles com níveis mais altos de uma proteína que tem sido associada à progressão da doença de Alzheimer. A farmacêutica pontuou que as descobertas ressaltam que a detecção e os diagnósticos precoces podem realmente mudar o progresso da doença. A droga, chamada de donanemab pelos pesquisadores, é uma espécie de anticorpo projetado para eliminar uma outra substância que foi detectada se acumulando nos espaços entre as células cerebrais, o que mostrou a formação de placas que são características da doença de Alzheimer. Os resultados da pesquisa foram menos eficazes para pacientes mais velhos que estão em estágio avançado da doença e em pessoas com níveis mais altos de uma proteína que, segundo os estudos, tem sido associada à progressão do Alzheimer. O mercado financeiro elevou a projeção para o Produto Interno Bruto brasileiro, o PIB. Os economistas levaram em conta o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O mercado financeiro aumentou a projeção para o Produto Interno Bruto brasileiro neste ano e subiu o percentual de 2,19% para 2,24%. Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O PIB, como é chamado, é um indicador usado para medir a evolução da economia. É a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Os economistas mantiveram a expectativa de inflação em 4,95% em 2023. As projeções também mostram que a taxa básica de juros, a Selic, se manteve em 12% ao ano. Para 2024, o patamar estimado é de 9,5% e o de 2025 foi mantido em 9,0%. Quanto ao câmbio, a expectativa do mercado para a cotação do dólar em 2023 foi mantida em R$ 5,00 nesta semana. Para 2024, a previsão é de que o dólar fique em R$ 5,05. Já em 2025, a projeção é de que a moeda americana aumente para R$ 5,15. A inflação do Brasil ficou acima do limite da meta por 2 anos seguidos em 2021 e 2022. A autoridade monetária disse que a probabilidade de descumprir a meta de inflação em 2023 é de 83%. E começou nesta segunda-feira a primeira fase do programa Desenrola Brasil. O projeto pode beneficiar até 70 milhões de endividados e com nome negativado em serviços de proteção ao crédito, isso por meio da renegociação de dívidas. O programa estava previsto para começar em setembro, mas o governo federal decidiu antecipar as renegociações para os devedores com renda de até R$ 20 mil. Com isso, o governo começará a atender os beneficiados na nomeada faixa 2, considerada a primeira fase do programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas. O grupo contempla as pessoas com renda mensal igual ou inferior a R$ 20 mil. O atendimento a este grupo é destinado para a renegociação de dívidas bancárias. Elas poderão ser pagas em até 12 parcelas. Neste momento, o programa também prevê que bancos retirem da lista de negativados os nomes de devedores pessoa física
com pendências de até R$ 100. Para participar do processo de desnegativação, os beneficiados precisam ter contas nos bancos que aderirem ao Desenrola. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa confirmaram a participação no programa. Para renegociar suas dívidas, os devedores precisarão entrar em contato diretamente com os bancos, seja presencialmente ou por canais da própria instituição. O aplicativo do programa ainda não poderá ser utilizado para negociações. A inadimplência aumentou nas famílias paulistanas e atingiu 23,5% dos lares no primeiro semestre de 2023. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, 948 mil famílias que vivem na cidade estão no vermelho. O número de lares paulistanos com contas em atraso no primeiro semestre de 2023 aumentou em relação ao igual período do ano passado. São 14.700 famílias a mais nesta situação. Nos primeiros 6 meses deste ano, 948 mil famílias que vivem na cidade de São Paulo estavam inadimplentes, o que corresponde, em média, a 23,5% das famílias paulistanas. As informações são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. As famílias da capital paulista com algum tipo de dívida, por outro lado, caíram de 2,97 milhões no primeiro semestre do ano passado para 2,94 milhões neste, de 74,1% para 72,9%. O cartão de crédito segue como a principal fonte de endividamento, responsável por 83,5%, seguido por carnês, com 14,4%, crédito pessoal, com 11,1% e crédito consignado, com 6%. Ainda segundo a FEComércio, a intenção de consumo das famílias cresceu 29,8% no primeiro semestre de 2023, em relação ao igual período de 2022. Houve alta em todos os 7 itens analisados, com destaque para a renda atual, de 55,6% e momento para duráveis, de 42,9%. E em instantes, morre o compositor João Donato, no Rio de Janeiro. Ele é considerado um dos mestres da música popular brasileira. O Brasil News volta já com esse e outros destaques.